Chamo aqui ao palco meu colega Márcio, que vai ter uma grande abordagem aqui agora sobre os resultados clínicos com a linha Hidrosolve. Uma salva de palmas para o Márcio. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento que para a gente é sempre tão especial. Agradeço o convite da Iosen. Quando uma marca te chama para fazer um simpósio satélite, né, você tem uma responsabilidade grande, né, então eu fico muito feliz com a confiança da Iosen. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa tecnologia que faz com que os produtos deles tenham uma absorção muito boa. E por que que isso acontece, né? Quando a gente entende isso e sabe como aproveitar isso na nossa prática clínica, os resultados dos pacientes acabam sendo mais eficientes. E aí, uma vez que a gente tem mais eficiência, melhores resultados, isso repercute para a gente, né, na nossa prática. Então, a gente vai conversar um pouquinho e entender como que isso foi feito e como que a gente pode confiar em produtos, né, como os produtos da Iosen. Que o consumo de suplementos é crescente, isso é fato, né? A gente observa isso diariamente, cada vez mais as pessoas consumindo por diferentes razões. Só que junto com esse crescimento da suplementação, a gente tem que ter alguns cuidados, né? A gente precisa entender se a gente está realmente ofertando um suplemento que vai ser absorvido. O prescritor não é só mandar o paciente tomar um suplemento, né? Eu preciso garantir que aquele nutriente ele seja absorvido, que ele seja transportado, que ele chegue no órgão-alvo para exercer sua função. Isso é muito importante dentro da suplementação. Tanto é que muitos aqui já foram meus alunos e sabem que uma tecla que eu sempre bato, e o professor Gabriel mencionou isso também, quando a gente fala de suplementação, uma das palavras mais importantes é a biodisponibilidade desse nutriente, que é realmente a fração do nutriente que chega num órgão-alvo para exercer sua função. E a gente sabe que, dependendo do tipo de suplemento, a gente tem biodisponibilidades diferentes. E isso vai fazer total diferença na nossa prática. Então, entender de biodisponibilidade é muito importante. E quando eu falo de biodisponibilidade, são vários fatores que influenciam na biodisponibilidade de um nutriente. O tipo de nutriente, o tipo de ligação ali presente. Então, faz diferença se eu estou falando de uma substância hidrossolúvel ou lipossolúvel, a quantidade que eu consumo, onde que ele é incorporado, né? Então, eu estou falando de que vias aí de administração, se tem algum atenuante de absorção ou não que possa comprometer essa biodisponibilidade, o estado nutricional de um indivíduo, né? Então, aí de macro e micronutrientes, fatores genéticos, interações que acontecem, porque esses nutrientes também convivem em sinergismo com outros nutrientes. Então, faz diferença, né, se eu estou discutindo uma interação nutriente com medicamento, nutriente, às vezes, com os recipientes do produto, se a gente escolhe um suplemento de qualidade ruim. E a forma química desse nutriente também influencia muito nessa biodisponibilidade. Então, são vários fatores que influenciam. E entender de biodisponibilidade é um ponto importante dentro da suplementação. E aí, quando a gente fala de biodisponibilidade, eu sempre trago como exemplo a coenzima Q10, porque a coenzima Q10 é um suplemento que tem uma biodisponibilidade reduzida. A coenzima Q10, na sua forma tradicional, ela é lipossolúvel. Só que o que os estudos mostram é que ela tem uma absorção lenta e muitas vezes incompleta, e isso faz com que ela tenha uma biodisponibilidade realmente reduzida. E aí um dos grandes desafios da coenzima Q10 é você conseguir melhorar a estabilidade do produto, mas garantindo uma biodisponibilidade boa. E aí que começa a ideia de buscar tecnologias que garantam uma absorção melhor para aquele nutriente. Eu falo que em suplementação é assim, né? Se eu tenho um problema, eu preciso resolver. Então, foram lá e entenderam que, por exemplo, uma coenzima Q10 tem biodisponibilidade baixa. Então, a indústria começa a pensar, o que eu posso fazer para garantir um produto com uma biodisponibilidade melhor? E aí começa, então, a se desenvolver tecnologias para garantir essa absorção. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na Iosen, eles têm essa tecnologia chamada de Hidrosolve, que é um sistema de entrega de ativos, né? Que a ideia aqui é a gente conseguir realmente entregar esse suplemento de forma mais eficaz, melhorando essa biodisponibilidade. Então, normalmente, eles usam 2 sistemas de entrega, que é a forma lipossomal e a forma de emulsão, de nanoemulsões. Quando a gente fala
desses sistemas de entrega, se vocês observarem aqui, olha só, eles usam uma estrutura que nós todos na nutrição estamos muito familiarizados, que são os fosfolipídios. Quando eu penso nos fosfolipídios, observa lá em cima, ó, eu tenho aquela bolinha azul, que é a cabecinha do fosfolipídio, ela é uma parte polar do fosfolipídio, né, uma parte hidrofílica. E as duas perninhas é uma parte hidrofóbica, é uma parte lipofílica. Né? Então, ela acaba tendo essa característica, o fosfolipídio. E aí, o que eles conseguem com essa tecnologia? Eles conseguem fazer o ativo de duas maneiras diferentes. Observa aqui, ó. Quando eu falo de uma lipossoma, eles colocam duas camadas desse fosfolipídio. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber por que a absorção melhora. Observa que do lado de fora eu tenho, então, a parte polar, e do lado de dentro eu também tenho a parte polar. Então, eu consigo ali no meio colocar, por exemplo, uma molécula de água, e ali eu consigo colocar substâncias, por exemplo, hidrossolúveis, como, por exemplo, ferro, vitamina B12, melatonina e vitamina C. E aí, quando eu faço isso, querendo ou não, eu estou protegendo esse nutriente e preparando para ele ser entregue de forma mais eficaz. Porque, lembra, fosfolipídio já é componente das nossas membranas, né? Então, a passagem disso por uma membrana plasmática é muito mais fácil. Então, a passagem pelas membranas é muito mais fácil. Já quando eu penso numa emulsão, observa que é uma camada só de fosfolipídio. Do lado de fora eu tenho uma parte polar e do lado de dentro a parte lipofílica, né? A parte hidrofóbica. Nesse caso, eu consigo colocar lá uma gotícula de gordura lá dentro e para poder usar isso como entrega, por exemplo, de substâncias lipossolúveis, coenzima Q10, vitamina D, luteína. E aí pensa, era uma substância lipossolúvel, que a partir de agora, como do lado de fora está a molécula, a parte polar, se torna hidrossolúvel. E isso garante uma biodisponibilidade maior. Por isso que a gente observa hoje em dia, por exemplo, coenzimas Q10, por exemplo, na forma hidrossolúvel. E aí eu convido todos a ir realmente lá no estande da Iosen e ver os produtos, porque vocês fazem a degustação lá e eles realmente misturam na água e aí você vê realmente como aquilo funciona. Eu até coloquei para vocês, ó, o vídeo da coenzima Q10 que eu estava usando como exemplo. Observa quando a gente pensa nessa transformação. Eu tenho aqui a coenzima Q10 na sua forma tradicional, lipossolúvel. Observa, ela não mistura na água, certo? E aí, quando eu penso numa coenzima Q10 usando essa tecnologia, eu consigo transformá-la numa substância hidrossolúvel. E dessa maneira, olha só, quando a gente coloca na água, a mistura é muito mais fácil. Esse uso, gente, pensar numa tecnologia para garantir uma biodisponibilidade maior, é muito presente no dia a dia da gente. Vocês já pararam para pensar? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, energético com coenzima Q10. Como que ia misturar uma substância lipossolúvel dentro de um energético? Hoje em dia a gente tem cerveja com vitamina D, né? Então, assim, como que ia pôr uma vitamina D dentro da cerveja, né? Uma substância lipossolúvel. Então, a gente tem... A ideia é buscar realmente formas de garantir uma biodisponibilidade melhor. E quais são, então, as vantagens dessa tecnologia? A ideia é propor um aumento da biodisponibilidade, um aumento da estabilidade do produto, uma melhor solubilização para ativos, por exemplo, lipofílicos, uma compatibilidade com formulações e alimentos aquosos, por exemplo, uma nova forma de apresentação, porque às vezes tem aquele paciente que já está cansado de um monte de cápsula, né? Então, às vezes, é uma forma líquida que para aquele paciente pode ser um diferencial, né? Então, é uma nova forma de apresentação. Novas possibilidades de dosagem, porque se eu estou discutindo uma estrutura que garante uma biodisponibilidade maior, talvez a gente possa usar uma dose menor. Mas eu sei que é uma queixa de todo mundo, às vezes, é falar assim, mas qual é a equivalência, né? Quanto menos eu posso usar? E isso realmente precisa ser testado. E também, claro, uma das propostas de usar uma tecnologia para garantir uma biodisponibilidade melhor é ter menos efeitos indesejados. Porque a gente sabe que, às vezes, alguns suplementos são associados com alguns efeitos indesejados. Certo?
Mas beleza, hoje eu planejei para a gente aqui conversar um pouquinho sobre o ferro, porque o ferro é uma suplementação muito comum na nossa prática, mas a gente sabe os desafios que a gente entende quando suplementa um ferro, né? É aquele paciente que reclama de muito efeito colateral, é dor no estômago, é constipação, é diarreia. Então, é uma realidade muito comum na nossa prática tentar buscar um jeito de fazer aquela suplementação, corrigir uma deficiência, sem trazer com um produto de qualidade, certo? Mas quando eu falo de ferro, eu entendo que existem diferentes formas químicas, e isso impacta na biodisponibilidade. Aqui, esse estudo, por exemplo, é um estudo de anemia em crianças, e se a gente observa lá na parte superior, eles falam de 2 tipos de ferro que são muito comuns na suplementação, mas que estão na forma de sais, sulfato ferroso e o gluconato, que é um sal inorgânico e um sal orgânico, que a gente sabe que tem uma biodisponibilidade reduzida, certo? Sais, de uma maneira geral, têm uma biodisponibilidade menor. Mas qual é o problema dessas formas? Normalmente, elas são muito associadas com muitos efeitos colaterais gastroentéricos, né? Então, estima-se que, normalmente, de 15% até 30% dos pacientes têm efeitos colaterais gastroentéricos com a suplementação de ferro na forma, por exemplo, de sal inorgânico, que é o mais comum. E aí, quando a gente pensa em outros tipos de ferro com uma qualidade melhor, por exemplo, aqui no segundo quadrinho, eles estão falando do ferro na forma de glicinato, né, que é o ferro bisglicinato, que é o ferro quelado tradicional. Aqui eu já começo a ter menos efeitos colaterais. E aí, quando eu penso no ferro lipossomal, a proposta é ele vir realmente com menos efeitos colaterais. Então, a gente garante um produto com absorção melhor, mas com menos efeitos colaterais. Essa é a ideia e é o que os estudos normalmente mostram. Então, esse estudo aqui, ele reforça para a gente que quando eu penso num produto que tem uma biodisponibilidade baixa, eu estou falando de uma suplementação de um metal, que pode gerar um aumento de estresse oxidativo, alterações organolépticas, porque às vezes o sabor é ruim, as pessoas não gostam, às vezes, de determinado suplemento, muito efeito colateral gastrointestinal. Então, a ideia é, vamos buscar uma forma de controlar todos esses efeitos indesejados. E aí a gente tem a possibilidade de usar uma tecnologia para garantir uma absorção melhor. E aí, quando a gente vai para a prática, a gente vê umas mudanças interessantes no resultado. Esses aqui são pacientes, né, que a gente acompanhou, fazendo uso do suplemento de ferro, por exemplo, o ferro da Iosen, tá? Esse ferro lipossomal da Iosen. Se a gente observar ali, olha só, essa paciente era uma paciente de 26 anos, e olha só, em 2 meses, essa ferritina dela de 17,2 pulou para 56,8. Isso aqui é um aumento de 3,3 vezes, triplicou o valor dessa ferritina com 2 meses de uso, certo? Trouxe outro exemplo aqui para vocês, também usando o mesmo suplemento. Esse aqui também, em 2 meses, uma ferritina de 4 foi para uma ferritina de 75, com 2 meses de uso. É um aumento de 17 vezes, né? 1.700% a mais aqui. Então, realmente, é um aumento muito grande. E até mesmo, quando a gente vê, às vezes, alguns resultados que ainda não estão naquele parâmetro que a gente fica focado, às vezes fala, mas não chegou ainda no ideal. Olha essa outra paciente. Ela tinha uma ferritina de 2,6 e subiu para 11. Aí você pode falar assim, mas, nossa, 11 ainda é pouco. Mas, gente, você quintuplicou essa ferritina. Né? Então, assim, isso é interessante para a gente dentro da prática, né? Porque às vezes a gente lida com essas deficiências muito severas. Né? Essas mulheres aqui com 2, 4, é aquelas mulheres que não têm energia. Né? Eu falo, não tem energia e não tem cabelo na cabeça. Porque é as queixas dela no consultório. Né? Meu cabelo que não para de cair e a falta de energia. Então, observa. Mas está vendo que isso aqui são exemplos, tipo de consultório, a gente pega lá um paciente e apresenta? Eu, particularmente, né, como um professor de suplementação e que sempre fica estudando suplementação o tempo todo, me incomoda, às vezes, quando a gente traz só um caso, um exemplo. É ótimo para a gente ver na prática, mas a gente fica assim, mas eu queria ver isso dentro de um estudo científico, com mais pessoas, calculando ali uma média, né, e não olhar o exemplo isolado. E aí, foi por isso que a gente teve a ideia de criar o estudo FLAME.
Esse estudo, nome que inclusive foi dado pelo professor Gabriel, ele que criou esse nome, que é o ferro lipossomal para mulheres. Mas esse é um estudo que a gente fez lá na faculdade, que eu dou aula. É um trabalho de iniciação científica desses meus 3 alunos, né? Então, a Marisabel, o João Pedro e a Rafaela. Então, é um projeto de iniciação científica. Aqui a gente tira, né? Sai o Márcio palestrante, entra o Márcio pesquisador, né? Aqui orientador. Então, a gente fez isso como um trabalho de iniciação científica para a gente avaliar realmente em um grupo de mulheres o quanto isso realmente traz de mudanças aí com a suplementação do ferro lipossomal. No caso, a gente usou o ferro da Iosen. Então, qual que foi o nosso objetivo com esse estudo? Foi avaliar o efeito da suplementação de ferro lipossomal durante 60 dias em parâmetros laboratoriais. A gente avaliou ferritina, hemoglobina, índice de saturação de transferrina e a PCR, para verificar se realmente não tinha uma alteração de inflamação que jogasse a culpa do aumento da ferritina na inflamação e não pelo suplemento. Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, então seguiu todos os padrões, todas as mulheres assinaram o termo. Só explicando, a Iosen ela financiou, né, doando suplementos para que a gente fizesse, mas é um estudo onde eles não participaram do processo de coleta de dados, tem nas análises, então as análises foram feitas, porque aí eu falo que é o nosso compromisso com a ciência, mas isso é um compromisso da Iosen. A Iosen já tem isso, né, esse viés de tudo realmente baseado na ciência, porque eles vieram de dentro de uma universidade. Então, realmente, eu falo que hoje em dia é difícil você ver uma empresa que tem coragem de testar seus produtos, né? Porque ali, por exemplo, quando a gente acertou fazer, o compromisso era fazer o estudo, mas isso é um projeto de iniciação científica dos meus alunos, vai ser apresentado como TCC, trabalho de conclusão desses alunos. Então, independente se o resultado fosse bom ou não, iria ser divulgado, né? Iria ser realmente, é um trabalho a ser defendido. Então, eu falo que são poucas empresas que têm coragem de testar seu produto, né? Porque, se eu sei que o nutriente tal é bom, eu lanço o meu produto, mas e testar o produto para ver se ele funciona? Não é todas que fazem isso, tá? Mas, então, eles só participaram realmente com o financiamento, mas sem influência na análise dos resultados aqui, e eu vou trazer aqui para vocês. Como critério de inclusão, a gente incluiu mulheres com ciclo menstrual regular, né? Então, a gente tentou fazer a amostra mais homogênea possível. Então, a gente tirou mulheres com ciclos irregulares, porque isso poderia comprometer ali as interpretações. A gente escolheu ferritina abaixo de 50, então todas tinham ferritina abaixo de 50, e a gente padronizou a hemoglobina também até 14, porque a gente sabe também, quando essa hemoglobina está mais alta, a pessoa já responde menos a um suplemento de ferro. Então, o objetivo era realmente ver esse efeito. E a gente excluiu mulheres que não realizaram todas as etapas, né? Então, ou não fizeram um exame, aí foram excluídas do estudo. Mulheres que tiveram aderência menor que 70%, porque os estudos normalmente põem que 70% de aderência à suplementação de forma correta é o mínimo necessário para você realmente falar que aquilo funciona. Mulheres com alteração de consumo alimentar, então a gente também acompanhou a alimentação para ver se não era realmente uma mudança na alimentação que justificasse aquele aumento observado. A gente excluiu todas as mulheres que tiveram uma PCR acima de 10 em qualquer um dos exames, para realmente excluir o efeito da inflamação nos resultados, e mulheres que talvez tivessem uma alteração, né? Entraram no estudo com um ciclo regular, mas de repente tiveram algum problema ali e o ciclo estava irregular. Então, foram os critérios de exclusão. Todas fizeram 3 avaliações. A gente avaliou no início do estudo, porque elas iam entrar no estudo, com 30 dias e com 60 dias. Essa de 30 dias é só um controle nosso, tá, gente? Então, assim, a gente sabe que 30 dias é muito pouco para você ver uma mudança em exame, então não era nem esse o objetivo. Era só mesmo para forçar essas mulheres voltarem na faculdade, fazer ali a avaliação, né, para a gente conseguir entender, você está num estudo científico, né, a gente precisa que você faça tudo correto. Elas fizeram, então, esses exames que eu mencionei, ferritina, hemograma, índice de saturação de transferrina e PCR, todos os exames realizados no mesmo laboratório. Fizemos avaliação do consumo alimentar, foram 3 recordatórios de cada uma delas. A gente fez também, e eu acho que isso também é um super legal do estudo, a gente fez a avaliação de sinais e sintomas que são comumente associados à suplementação de ferro, para a gente ver se teria também reclamações do produto, né? Então, será que realmente pode ter ali alguma
reclamação, alguma coisa que as pessoas se queixaram um pouco mais, e fizemos ali a anamnese, né, com os dados. E aí, o suplemento, elas tomaram, então, esse ferro da Iosen, e a dose foi de 30 miligramas por dia, que é uma dose nutricional, e ela é, inclusive, às vezes, até menor do que os estudos de ferro, porque, normalmente, estudos de ferro, a gente vê muito estudo com 60, 80, 120 miligramas, que é uma dose acima do que nós, nutricionistas, podemos, né? A gente só vai até 45. Então, a gente optou por fazer uma dose nutricional, para a gente poder verificar os benefícios. Então, elas tomavam 30 gotas consumidas pela manhã, diluídas ali num pouquinho de água. Então, ó, eu vou mostrar os resultados aqui para vocês, mas saibam que vocês estão vendo isso em primeira mão. O artigo ainda não saiu. Eu analisei isso semana passada, para trazer especialmente aqui para vocês no congresso. Então, são dados ainda em fase de publicação. Vocês estão vendo aqui em primeira mão. Agora a gente está lá finalizando o artigo para depois mandar isso para a revista. Então, olha só, foram 20 mulheres incluídas aqui nas análises, com uma idade mediana de 32 anos e meio, um IMC médio de 23, a gente tinha ali 70% delas eutróficas, só 20% com excesso de peso e 10% com baixo peso. E aí, quando a gente avalia consumo alimentar, não teve mudanças no consumo alimentar entre todos os tempos. Ó, no tempo inicial, comparado, né, 30 dias e 60 dias, não teve mudança de consumo alimentar, incluindo aqui consumo de calorias, macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, e o consumo de ferro também. Se a gente olha até em valor numérico, o consumo de ferro até diminui, né, de 10 para 8,9. Então, o aumento que a gente observa numa fertina não é justificado pelo consumo de ferro, mas não foi diferente estatisticamente, tá? Então, não teve mudanças no consumo alimentar, porque até seria um critério também de exclusão, caso tivesse uma mudança realmente brusca. E aí, quando a gente olha os resultados dos exames, olha essa ferritina. A ferritina, ela teve um valor médio de 21 no início do estudo, porque a gente tinha aquelas mulheres com uma deficiência bem severa, e com 60 dias, o valor médio foi para 30,6. Então, isso é um aumento de 9,4 nanogramas por ml. Isso equivale, gente, a um aumento de 44,3%. Então, isso, num estudo científico, é muito interessante. E esse valor, às vezes, ele é semelhante ao que a gente observa em outros estudos usando ferro lipossomal, mas, às vezes, com durações diferentes. Olha só, esse estudo aqui foi feito com ferro lipossomal comparado com placebo, mas avaliando por 16 semanas. O nosso foi só 60 dias, né, 4 semanas. E a ferritina, em 8 semanas, né, porque eles avaliaram todos, 8 semanas, que foi o tempo que nós avaliamos, subiu 8,7. A nossa subiu 9,4. Então, foi bem semelhante ao que a gente observa de resultados. Eles também não observaram, eles encontraram diferença para a hemoglobina e não encontraram para o índice de saturação de transferrina, que a gente também não encontrou. Então, os nossos resultados são semelhantes ao que a gente observa dentro da ciência. Quando eu pego os valores de hemoglobina, olha só, a gente teve ali um valor médio, né, de 12,3 subindo para 12,7, isso dá, com os arredondamentos, né, dá um aumento de 0,5, que parece pouco, mas isso é muito maior do que a gente observa. Lembra que a gente está falando de um estudo, né, gente? É claro, tem mulheres que às vezes subiram 2, teve mulheres que subiram 1, teve mulheres que às vezes sobem menos. Isso é normal, mas agora a gente está vendo isso sistematicamente dentro de uma análise estatística. Mas foi um aumento de hemoglobina. E aí, quando a gente avalia, olha esse estudo aqui, ó, ele também usou ferro lipossomal. Esse é um estudo que entrou homens e mulheres, não especificamente só em mulheres. Mas eles avaliaram por 12 semanas. Com 12 semanas, a ferritina de 11,2 para 11,7 é exatamente o aumento que a gente observou com 8 semanas. E eles gastaram 12. Né? Então, a gente conseguiu um resultado que os estudos normalmente mostram, mas com menos tempo. Né? Então, aqui a gente conseguiu com 8 semanas e não com 12, igual esse estudo. Então, o resultado aqui de forma até melhor do que esse outro estudo, por exemplo. No índice de saturação de transferrina, a gente não observou, mas a gente sabe também que índice de saturação de transferrina demora um pouco mais para ser realmente observar uma mudança, porque eu falo assim, gente, a gente está lidando com mulheres deficientes, o corpo tem muito papel para esse ferro, né? Então todo ferro que vai entrando tem que ser levado para onde precisa.
Né? Então, até se realmente chegar para falar que no exame, em jejum, você saturou uma transferrina, é porque você já teve que suprir muito. Então, normalmente é um parâmetro que demora mais mesmo. Mas a gente quis testar também, porque vai que tivesse uma diferença, mas 60 dias ainda é insuficiente para a gente ver esse resultado, mas vocês viram que também aconteceu lá no outro estudo. E quando eu analiso a PCR, olha só, a PCR inclusive caiu estatisticamente significativo. Houve redução de PCR. Então, todas essas mudanças alteradas não é pela inflamação. A inflamação está, inclusive, diminuindo. Então, aquele aumento de ferritina observado, estatisticamente significativo, não foi por causa da inflamação. Quando a gente avalia sintomas, eu acho isso também, eu gostei muito, eu acho muito legal quando a gente vê esse resultado, a gente teve melhoras bem interessantes quando a gente avalia. Quando a gente pega, por exemplo, ó, fadiga e fraqueza, que é aquele sintoma mais clássico de uma deficiência de ferro, no início do estudo, olha só, eu tinha lá ó, 25% com fadiga muito severa, né, eu tinha 40% no moderado. Quando a gente avalia com 60 dias a linha de baixo, olha como realmente reduziu. A fadiga severa já caiu para 5%, aqui não tinha nada, aumentou para 45%. Quando eu avalio, por exemplo, náusea e vômito, né, que normalmente também é associado, no final do estudo a gente já não tinha nenhuma relatando esses sintomas, também foi um efeito interessante. Dor estomacal também realmente houve melhora dos que não tinham nada, então aumentou o número de mulheres que não reclamavam daquele efeito. Quando a gente avalia, por exemplo, diarreia não teve mudanças e constipação teve uma mudança de realmente não ter constipação. Mas o importante aqui é a gente avaliar o quanto elas reclamam, né? Porque o problema é, você põe o ferro e a mulher fala, ah, meu intestino não funciona. Você vê que elas realmente não estarem relatando, então aumentar o parte que não teve é um efeito interessante. Não causou a constipação, que normalmente é muito associada. A queda de cabelo é o mais expressivo, né? No início, 50% tinha uma queda severa, né? 15% moderada, no final só 5% ainda relatando uma queda de cabelo mais severa. Mas olha só, no início, que não tinha queda de cabelo era 5%, no final já era 45%. Metade das mulheres já não estavam reclamando mais de queda de cabelo com 60 dias de suplementação. As únicas duas coisas que mudaram, né, que teve um efeito, foi alteração de cor das fezes, mas isso é normal em suplemento de ferro, né, normalmente suplementos de ferro realmente mudam, então por isso que a gente tinha aqui menos falando que não tinha, e depois apareceu ali algumas com moderado. Algumas relataram também, mas foram poucas, mas aumentou um pouquinho, às vezes relatou de amarelamento do dente, mas isso é normal em suplementos de ferro líquido, né? Até se você tomar café, também seu dente também vai escurecer, né? Eu falo que então, você está falando, e hoje em dia eu falo que a gente ainda tem que ter um cuidado, estava discutindo isso com meus alunos. Porque hoje em dia os dentes são tão brancos, né, porque é tanta lente de contato, clareamento extremo, que às vezes é uma mudança mínima, às vezes a pessoa fala, ah, eu acho que mudou. Né? Então, assim, mas de todo jeito, existem formas de controlar isso. A gente até orientava de escovar o dente depois que usa, né, higienizar aquela boca. Igual a gente faz quando passa ferro para um recém-nascido. Né? A gente também orienta as mães a higienizar a boquinha da criança para não ter realmente mudança na cor do dente. Então, foram as duas únicas coisas. A gente, na nutrição funcional, a gente gosta muito do rastreamento metabólico, né? De interpretar o somatório dos sintomas. Quando a gente pega o somatório dos sintomas, né, a gente pontuou, né? Nada 0, leve 1, moderado 2, severo 3. No início, dava uma sintomatologia de 13, né, 1, com 60 dias caiu para 7,9, estatisticamente significativo. Então, a gente estava melhorando os sintomas. Então, não foi um produto que causou aumento de sintomas. Então, por isso que são resultados aí bem interessantes. Claro, né, gente, já estou terminando, mas quando a gente fala de estudo científico, todo estudo tem suas limitações. Claro que aqui seria legal a gente ter um grupo controle, mas a gente sabe que a gente, né, verba para pesquisa às vezes realmente é difícil, é uma coisa que traz um custo, é difícil, mas a nossa ideia era fazer um estudo descritivo e ver se realmente o produto traria esse aumento. A gente ainda tem um cuidado, um viés de entender, porque quando a gente foi selecionar essas mulheres, a gente avisou os nutricionistas lá de Belo Horizonte, talvez aqui algumas tenham indicado, pedindo para que elas indicassem
pacientes que tinham ferritina baixa para entrar no estudo. As que entrariam no modelo do estudo, elas podiam indicar. Só que isso, concorda que às vezes é complexo, porque chegava aquelas pacientes com a ferritina de 2, de 4, porque talvez as nutricionistas estavam indicando aqueles casos graves, que está difícil de resolver, aquela que a gente já tentou e não melhora, mandavam para o estudo. E isso pode também ser um ponto aí a ser pensado, porque a gente pegou uns casinhos bem graves, aquelas mulheres que falavam que já tinham problemas com suplemento de ferro. Mas se a gente observar quais são os pontos fortes desse estudo, né, que a gente vai publicar. Houve melhora nos exames, além disso, associada à redução nos sintomas, então a gente consegue ver o resultado com menos sintomas. Lembra que é o que a tecnologia se propõe? A gente usou uma dose menor do que a dose utilizada em muitos estudos, né? Então, a dose usada é uma dose nutricional e trata-se, então, né, de uma dose que nós, nutricionistas, podemos. Então, isso também é muito interessante na prática, quando a gente pensa no ponto forte do estudo. E, como eu disse, né, eu acho que parabéns para a Iosen, que aceitou ser testada, porque, como eu disse, nem toda marca está disposta a testar o seu produto, né, para ver se ele realmente é efetivo. Eles tiveram esse cuidado. Então, e agradeço pela confiança, né, de levar esse estudo lá para a faculdade, para os meus alunos participarem. E muito obrigado a todos pela atenção.